Fala galera, análise pré-jogo de Inter e Grêmio pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando pelo desempenho recente das equipes considerando o mando de campo, o Internacional vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas em casa, com 27% de aproveitamento. Derrota para o Cuiabá, empate contra o Corinthians, derrota para o Fortaleza, vitória contra o São Paulo e mais uma derrota contra o Atlético Mineiro. Já o Grêmio, jogando fora de casa, vem de 2 empates e 3 derrotas, 13% de aproveitamento. Empate contra o Goiás, derrota para o Vasco, Santos e Bragantino, e depois um empate contra o Fortaleza. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, né, tanto do Inter jogando em casa quanto do Grêmio jogando fora, a gente vê que o Internacional teve em média 61% de posse de bola contra os seus adversários, conseguiu 11,6 passes decisivos contra 6,6 dos seus adversários. Passes decisivos aqui são passes que possibilitaram um chute a gol ou uma assistência para gol. A ideia aqui é a gente analisar, né, como os times conseguiram construir chances de gol. Em termos de expectativa de assistências, foi 1,15 para o Internacional e 0,57 para os seus adversários. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade dos times em conseguir colocar seus jogadores em condição de finalizar a gol. 1,15 para um mandante é um número de médio para alto e 0,57 para visitantes é um número mediano aí dentro da média do que os times fazem no campeonato. Olhando agora para os chutes e oportunidades de gol. O Internacional teve 16,2 em média contra 9,6 dos seus adversários. Olhando para as oportunidades de gol, que a medida que a gente está analisando aqui é a expectativa de gols, né, uma estatística utilizada para avaliar a qualidade das oportunidades de gol, a gente vê que o Internacional teve cerca de 3 chutes em média, com mais de 10% de chance de gol, e os seus adversários 2,6 chutes com mais de 10% de chance de gol. A ideia aqui é que um chute qualquer num jogo tem cerca de 10% de chance de gol. Então aqui eu estou analisando quantos chutes cada time conseguiu dar acima dessa média. E a gente também tem a expectativa de gols pós-chute, é o PSXG, que mede a qualidade dos chutes. Então leva também em consideração se o chute foi no ângulo, no meio do gol, se foi no canto e tal, para ver a dificuldade que o goleiro teria em defender aquele chute. Em média, um chute que vai no gol tem 30% de chance de entrar. O Internacional conseguiu dar 2 chutes em média com mais de 30% de chance de gol e os seus adversários 1,4. Com base nas oportunidades, né, na qualidade das oportunidades e na qualidade dos chutes, a gente consegue estimar qual seria o número de gols que cada time deveria ter marcado. E aí entender um pouco melhor se o placar dos jogos é justo ou não com base na qualidade dessas oportunidades e dos chutes a gol. O Inter, jogando em casa, em média teve 1,09 gols. Deveria ter marcado 1,09 gols com base na qualidade das oportunidades que teve. E os seus adversários, 1,22. Com base na qualidade dos chutes dados a gol, o Inter deveria ter marcado 1,16 gols e os seus adversários 1,46. E, efetivamente, o Inter marcou um gol, em média, e sofreu 1,6 gols, em média. A gente vê aqui que os adversários do Internacional tiveram números superiores em todas essas estatísticas, o que bate ali com o desempenho que o Internacional teve nesses últimos jogos. Olhando agora pelo lado do Grêmio, jogando fora de casa, o Grêmio, em média, teve 47% de posse de bola, contra 53% dos seus adversários. Em termos de passes decisivos, 13 para os seus adversários e 8,8 para o Grêmio. E na estatística ali que mede a capacidade dos times em colocarem seus atacantes em condição de finalização, né, que é a expectativa de assistências, 1,04 para os adversários e 0,81 para o Grêmio. Olhando para os chutes a gol, 16,2 em média de chutes a gol para os adversários e 11 para o Grêmio. Analisando a qualidade das oportunidades, os adversários tiveram em média 2,6 chutes com mais de 10% de chance de gol e o Grêmio 3,33, um número alto para um visitante. Em termos da qualidade dos chutes, os adversários deram em média 1,6 chutes com mais de 30% de chance de gol e o Grêmio 1,67, também um bom número para um visitante. E agora fazendo aquela projeção de placares,
O Grêmio deveria ter tomado 1,51 gols com base na qualidade das oportunidades dos seus adversários e deveria ter marcado 1,02 gols. Considerando a qualidade dos chutes, os adversários deveriam ter marcado também, aqui em média, 1,51 gols e o Grêmio 0,78. E em gols efetivamente marcados, 1,4 para os adversários, 0,6 para o Grêmio. Então, o Grêmio também aqui, em geral, sendo superado pelos seus adversários nessas 3 estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco melhor o placar dos jogos. E por fim aqui, alguns palpites de resultados para o jogo. A ideia desses palpites aqui não é sugerir apostas, nem incentivar apostas. A ideia aqui é ser uma coisa mais lúdica para a gente entender como que o momento dos times e o desempenho nos últimos jogos pode refletir no placar deste jogo. A ideia aqui foi simular 10 mil jogos entre Internacional e Grêmio, considerando o desempenho tanto desses dois times quanto dos seus adversários nesses jogos recentes, considerando as oportunidades de gol criadas, né, a qualidade delas, e também a qualidade dos chutes dados a gol, tanto por Inter e Grêmio quanto pelos seus adversários. Utilizando essas duas estatísticas, vamos começar aqui pelas oportunidades de gol. Com base na qualidade das oportunidades de gol, o Internacional venceu 40% desses 10 mil jogos simulados, empate em 27% das vezes e 32% com vitórias do Grêmio. Nessas simulações, os placares mais frequentes, 14% das vezes foi 1-1, 11% das vezes 1-0 para o Internacional. Considerando agora a qualidade dos chutes, em 41% dos jogos, vitória do Internacional, em 27% deles, empate e 31% de vitórias do Grêmio. Então, probabilidades de vitórias e empates aqui bem próximos, seja pela qualidade das oportunidades, seja pela qualidade dos chutes. Nesse caso aqui, 14% também de resultados aqui de empate em 1-1 e 10% das vezes vitória do Internacional por 1-0. Então fechamos aqui a análise do Grenal, né? A análise pré-jogo do Grenal. Fica o pedido aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário sobre o que vocês esperam do jogo, deixar um like e compartilhar o vídeo para a gente conseguir divulgar mais o nosso conteúdo. E valeu!